Esse problema aqui envolve o conceito de conjunto vazio. A gente já falou um pouquinho sobre conjuntos lá no capítulo 3. Quando a gente falou em conjuntos no capítulo 3, a gente citou esses conceitos todos, união, interseção, conjunto vazio, né? Aqui nesse capítulo nós vamos colocar novamente essas noções importantes, mas já está aparecendo um exercíciozinho aqui que envolve o conjunto vazio. Olha, conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento. Ele está perguntando qual dessas três formas aqui é errada para representar o conjunto vazio. Olha, o conjunto vazio pode ser representado assim, um zero riscado. Ele pode ser representado por duas chaves e não colocar nenhum elemento aqui dentro. Só. São as duas formas de representar o conjunto vazio. Essa forma aqui não é correta para representar o conjunto vazio. Isso aqui não é um conjunto vazio. Isso aqui é um conjunto dentro de outro conjunto. Isso aqui é o conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. Isso aqui não é o conjunto vazio, isso aqui é um conjunto unitário. Ah, mas o vazio não é nada. Nada é uma coisa, vazio é outra. Quando a gente coloca nada, nada é nada, não tem nada ali. Quando você fala conjunto vazio não é um nada. É como se fosse um pacote fechado sem nada dentro, tá certo? Uma caixa vazia, mas tem a caixa. Então, isso é um conjunto. Então, é um conceito abstrato, muito difícil de entender, né? Mas você tem que colocar isso aí em mente, tá? Isso aqui é um conjunto vazio, ele não é um nada. Se você pegar esse camarada e colocar dentro de um conjunto, assim, esse conjunto resultante não é um vazio, tá? Existem alguns problemas sobre conjunto que consistem em formar um conjunto através de enumeração. Enumeração é você colocar todos eles separados por vírgula. Então esse probleminha aqui, ó. Escreva o conjunto formado pelos sucessores dos números primos maiores que 10 e menores que 30. Ele não está pedindo para você formar um conjunto com os números primos, não. Um conjunto com os sucessores. Por exemplo, 11 é o número primo. O 11 vai entrar nesse conjunto? Não, quem vai entrar é o 12, porque ele quer o conjunto dos sucessores dos números primos. Então vamos lá, e tem que ser maiores que 10 e menores que 30. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou escrever aqui para facilitar, quem são os números primos maiores que 10 e menores que 30? Esses números primos, você já sabe a lista dos números primos de cabeça, né? Então quem são os números primos acima de 10 e abaixo de 30? São 11, 13, 17, 19... 23 e 29. Esses são os números primos maiores que 10 e menores do que 30. Ele pede para você formar o conjunto dos sucessores desses primos. Então os sucessores desses primos vão ser 12, 14, 18, 20, 24 e 30. Então esse é o conjunto formado pelos sucessores dos primos compreendidos entre 10 e 30. Enumeração é uma coisa que a gente já está usando desde o início desse capítulo. Enumerar um conjunto é você formar o conjunto listando todos os elementos desse conjunto separados por vírgulas e entre chaves. Então isso aqui, por exemplo, é um conjunto que está enumerado. Conjunto formado pelos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Quem são esses caras, hein? São os números primos menores do que 20. Não importa. O que importa é que isso aqui é um conjunto formado por enumeração. Esse conjunto do problema que a gente acabou de fazer também é enumeração, né? Eu enumerei os elementos do conjunto dos sucessores dos primos entre 10 e 30. Agora, se esse conjunto serve para alguma coisa, é outra história. Estamos apenas mostrando exemplos aqui de como trabalhar com conjuntos. Isso aqui é um conjunto formado pelos seguintes elementos: parafuso, maçã, 2, areia, Saturno, José, moeda, 3/5, café, 8 e relógio. Eu tenho uma ligeira desconfiança que esse conjunto não serve para nada, sabe? Parece que é um conjunto completamente inútil, porque os elementos não tem nada a ver um com o outro, não tem nenhuma propriedade, né? Mas é um conjunto e ele está enumerado. Isso que interessa aqui, é o que nós estamos querendo fazer no momento, mostrar a enumeração de conjuntos. Isso aqui é um conjunto interessante porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 números. Ele tem 6 elementos, tá? 5 elementos são números. E esse elemento aqui não é um número.
Esse elemento aqui é um conjunto. Eu posso ter isso, ter um conjunto dentro de outro conjunto? Posso, não tem problema nenhum. Para que serve? Ah, e outra questão. Esse aqui não vai servir para nada. Mas apenas para mostrar que atende à definição de conjunto. Isso aqui é um conjunto que tem 6 elementos, sendo que desses 6 elementos, 5 deles são números e esse 6º elemento não é um número, é um conjunto. Ah, mas esse conjunto, o que tem nele? Ah, é um conjunto com os números 1 e 2. Eu posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Agora, ele como é um conjunto, digamos assim, heterogêneo, ele provavelmente não vai ter nenhuma propriedade matemática que sirva para alguma coisa. Mas, vamos colocar então a aplicação dele aqui. Serve para cair em prova, gostou? Para confundir as pessoas. O pessoal vai olhar assim, ué, que conjunto estranho isso aqui, não é número, isso aqui está misturado. Mas é conjunto, não tem problema nenhum. Essa aqui é uma maneira de representar conjuntos que a gente chama de representação por diagrama. É a primeira maneira de ensinar conjunto que é mostrado pela professora lá no 2º ano, 3º ano, né? Conjuntos, você coloca lá uns elementos, podem ser uns patinhos, pode ser umas estrelinhas, pode ser umas frutinhas, né? E coloca uma linha em volta, então está representado um conjunto. Então esse conjunto aqui é um conjunto formado por 5 bombinhas que estão prestes a explodir. Aqui é um conjunto B formado por 5 números. Aliás, esse conjunto A está prestes a se tornar um conjunto vazio, né? Quando as bombinhas explodirem, não vai ter mais nada nesse conjunto. Agora, a partir dessa inocente representação de conjunto que a gente viu aqui, das bombinhas e patinhos e tudo mais, tem um outro tipo de diagrama que é muito importante, é coisa séria, e é usado em estudos superiores na área de conjuntos e aparece em prova, tá? Isso aqui se chama diagrama de Venn. A gente representa os conjuntos assim. Por exemplo, a gente consegue ver, através desse diagrama, que tem alguns elementos aqui que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. Essa região aqui, dos elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo, essa região é a interseção A, interseção B. É o conjunto dos elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Isso aqui é interessante. O diagrama de Venn também serve para mostrar quando um conjunto está contido em outro conjunto. Por exemplo, todo número natural é um número racional também. Então o conjunto N está contido no conjunto Q. A gente representa dessa forma aqui. Coloca um conjunto dentro do outro. Vamos usar muito o diagrama de Venn aqui no restante do capítulo. Essa aqui é uma outra forma de representar conjuntos, a gente chama de representação por propriedade. Por exemplo, olha só esse conjunto aqui. O conjunto P é o conjunto formado pelos seguintes números naturais: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vai até o infinito. Que conjunto é esse? Esse aqui é o conjunto dos números naturais maiores que 4, né? Agora, a gente pode escrever esse conjunto dessa outra forma aqui. Isso aqui é uma maneira, digamos assim, mais formal, mais séria, mais adulta de representar o conjunto. Isso aqui significa o seguinte: você não é obrigado a saber escrever isso. Mas se isso aqui aparecer numa prova, você tem que entender o que está sendo dito aqui. Olha só. Esse conjunto, que ele está aqui representado na forma enumerada, tá? Eu numerei. E aqui eu estou fazendo a representação por propriedade. Que propriedade? Alguma propriedade matemática que sirva para dizer como que esse conjunto é. Então aqui eu estou dizendo o seguinte: esse conjunto P é o conjunto formado pelos elementos X, tais que, essa barra significa tal que, de tal forma que X seja um número natural e X seja maior que 4. Então eu estou dizendo aqui que esse é o conjunto dos números naturais maiores que 4. É isso que está sendo dito aqui. Pode ser escrito de uma outra forma, uma forma mais abreviada aqui. Esse conjunto é o conjunto dos naturais, ou seja, o conjunto do X pertencente aos naturais, de tal forma, tal que X seja maior que 4. Então essa é uma forma de definir aqui o conjunto, enumerar o conjunto, através de uma propriedade matemática. O conjunto dos naturais maiores que 4. É isso que está sendo dito aqui e é a mesma coisa que está sendo dito aqui. Esse outro conjunto. Conjunto formado pelos elementos, pelos números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu posso escrever assim: esse conjunto é o conjunto dos números X,
tais que x é um número natural e x seja um número compreendido entre 9 e 17. Lembrando que quando a gente escreve isso aqui, 9 menor que x menor que 17. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que x é maior que 9, x é maior que 9 e x é menor que 17. Ok? Então a gente pode escrever dessa forma também. X está compreendido entre 9 e 17. Olha, se x é um número natural e ele está entre 9 e 17, então obviamente ele só pode ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como está sendo dito aqui, tá? Então essa forma de representar conjuntos a gente chama de representação por propriedade. Aí você coloca lá uma propriedade matemática para definir isso.